Boa tarde a todos, eu me chamo Milena e na nossa aula de hoje nós estaremos falando sobre diluição das soluções químicas. E o que significa diluir? Diluir consiste em adicionar mais solvente puro a uma determinada solução para que a sua concentração diminua. Esse solvente que ele fala é o que vai dissolver o soluto. E um solvente universal que nós mais usamos é a água no processo de diluição. Esse processo de diluição, pessoal, ele é muito comum no nosso dia a dia, né? Venhamos trazer um exemplo do preparo da limonada. Imagina que você está preparando uma limonada para o lanche da tarde com os amigos e você exagerou no uso do limão. Como é que eu posso resolver esse problema? O que eu devo fazer? A solução será adicionar mais água, pois quando eu adicionar mais água, a solução ela vai estar mais diluída. E no laboratório de química, o processo de diluição ele é bastante utilizado para preparar soluções com uma concentração específica. Esse processo ele pode acrescentar-se justamente, adicionar mais solvente na solução. Bom, vejamos aqui um comunicado, no qual ele me fala que a massa de uma solução, após ser diluída, permanece a mesma, ela não é alterada, porém a sua concentração e o volume se alteram. Enquanto o volume aumenta, a concentração diminui. Ou seja, gente, em uma diluição, a quantidade de solvente e volume da solução, elas vão aumentar, enquanto que a quantidade de soluto, ela vai permanecer igual. A massa do soluto, ela não vai mudar. E como resultado disso, a concentração é que vai diminuir. A concentração do soluto, ela vai diminuir. Vejamos aqui um exemplo, na hora de fazer um refresco. Quando eu adiciono o pó e pouco solvente, que é a água, eu tenho uma solução aqui muito concentrada. E quando eu adiciono mais solvente, diluindo mais essa concentração com água, eu torno a solução menos concentrada. Sempre nos rótulos de muitos sucos concentrados, eles indicam que o copo desse suco, deve ser diluído ou misturado a 5 copos de água. Assim o suco ele fica mais fraco, ou seja, menos concentrado. E é também importante a gente não confundir diluição com dissolução. Quando nós estamos fazendo o suco, e adicionamos o soluto, que no caso é o refresco em pó, e nós colocamos o solvente, que é a água, ali está acontecendo uma dissolução. Mas quando eu acrescento mais água a uma solução, no refresco em pó, nós teremos uma diluição. Pessoal, também é importante a gente se atentar à cor, da solução. Se a solução ela for colorida, é possível determinar apenas pela observação da cor se a solução é mais diluída que a outra. Aqui no caso do refresco, a solução inicial ela apresenta um amarelo bem forte, e indicando que essa solução está muito concentrada. E quando eu adiciono o solvente, quando eu adiciono mais água, nós percebemos que a solução ficou mais fraca. Ela tornou assim uma cor menos amarelada e indicando que essa solução ela está menos concentrada. Outro exemplo, que nós podemos ver pela coloração, que nós podemos distinguir facilmente, é se o café ele está mais concentrado ou diluído. Nós podemos visualizar, que como exemplo nessa imagem, que da esquerda para a direita, a intensidade das cores, por exemplo,
quanto maior for a intensidade da cor, mais concentrado o café ele vai estar, ou seja, né, menos diluído. Aqui eu trouxe mais outro exemplo, né, que para vocês verem que a quantidade de solvente ela é aumentada e a quantidade de soluto ela permanece a mesma, e o que leva a uma diminuição da concentração da solução. Então, diluição de soluções é isso. A massa do soluto continua a mesma, o volume aumenta e quem diminui é a concentração. Nós observamos aqui na imagem que antes da adição de água, nós tínhamos o quê? 50 gramas de cloreto de sódio em 200 ml de água. Após a adição de 300 ml de água pura, passamos a ter a mesma quantidade de soluto. Vocês vejam aí que a quantidade de soluto do cloreto de sódio, ela não mudou, ela permaneceu a mesma. Mas o que aumentou aí? O que aumentou aí foi o volume da solução. Nós tínhamos 200 ml e agora nós temos 500 ml com o acréscimo, né, que teve de 300 ml. E contudo, os resultados aí que nós temos é a diminuição da concentração do soluto. A solução ela está menos concentrada. Outro ponto importante que ocorre a diluição é nos produtos domésticos. Muitos produtos domésticos do uso cotidiano, eles devem ser diluídos antes de serem usados. Porém, né, cada produto que precisa ser diluído, ele possui uma forma específica de diluição, que geralmente ela vem expressa nos rótulos. A embalagem tanto de produtos de limpeza, de higiene doméstica, ela nos orienta, né, a como diluir estes produtos de limpeza. E alguns fabricantes, eles sugerem que nos rótulos do produto, que ele seja diluído em água na proporção de 1:3, né? Ou seja, para cada parte do produto, eles devem acrescentar pelo menos 3 partes de água. Mas por que esses produtos de limpeza, eles devem ser diluídos? Gente, isso é feito porque o produto, ele é muito concentrado e forte e pode danificar o local onde será aplicado. E também, né, não pode diluir mais do que deveria, porque isso pode, né, não atingir o resultado esperado do produto que você comprou. Então, para isso, você precisa ter uma medida certa. Assim, pessoal, a observação do efeito do produto em relação à sua diluição, né, sempre será bom você indicar, né, para determinar na prática a melhor dosagem a ser utilizada. Portanto, é sempre bom fazer a diluição usando alguma medida. Quanto ao processo de diluição, nós podemos ter as seguintes relações. A primeira fórmula aqui, diferenciando a solução inicial da final, né, utilizamos, respectivamente, os índices, o I como inicial e o F como final, onde nós temos aqui a concentração inicial e a final, sendo representados pela massa do soluto inicial e final, e pelo volume inicial e final. Como essa quantidade de soluto ela não vai mudar, né, não vai variar, nós podemos então afirmar que a massa inicial ela vai ser igual à massa final, né? Se a massa do soluto ela não vai mudar de jeito nenhum, como nós já vimos, a minha massa inicial ela vai ser igual à minha massa final. Dessa forma, nós podemos igualar as equações anteriores
E assim nós teremos a seguinte fórmula: concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Ou então, a outra maneira de expressar a fórmula, que seria a concentração final igual a concentração inicial vezes volume inicial dividido por volume final. Agora, visto que a gente viu, nós vamos para a parte prática, nós vamos praticar algumas questões. Em relação a uma solução diluída, nós podemos afirmar que apresenta sempre dois componentes, B, possui muito soluto e pouco solvente, C, possui baixa concentração de solutos, D, possui alta molaridade, ou letra E, apresenta sempre mais de dois constituintes. Bom, pelo que nós vimos, sempre que nós vamos diluir uma solução, nós percebemos que a massa do soluto ela não vai mudar, não vai alterar, sempre vai permanecer inalterada. Quem vai aumentar é o volume e quem vai diminuir é a concentração do soluto. Então, o que estava mais concentrado torna-se menos concentrado durante o processo de diluição. Então, a alternativa aí será a letra C. O que vai diminuir é a concentração de solutos. Vai possuir baixa concentração de solutos. Aqui na segunda questão fala: qual será a concentração final da solução obtida pela diluição de 5 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio, cuja concentração é 2,0 mol por litro, a qual se adiciona água destilada até completar 50 ml. Então, vamos interpretar a questão. Ele me informa a minha concentração inicial do hidróxido de sódio, que no caso aí é 2 mol por litro. Ele me informa o meu volume inicial, que é 5 ml. Ele me informa o volume final, que é 50 ml. O que ele quer saber aí, quanto é que vai ser a minha concentração final quando eu atingir os 50 ml na diluição. Então, vamos lá, calcular. Bom, para facilitar a resolução do problema, é bom trabalharmos com as unidades padrão. Nesse caso, a unidade padrão aí será mol por litro. Então, o volume que está em ml, eu vou passar para litro. Eu faço a conversão das unidades. Então, 5 ml para litros vai ficar 0,05 litros e 50 ml para litros vai ficar 0,50 litros. Agora é só colocar na fórmula da concentração final pela divisão, multiplica e divide, e eu vou achar aí minha concentração final 0,2 mol por litros.